No dia 26 de agosto de 1962, Geraldo Bichara, na época com 18 anos de idade, iria montar guarda na 13ª Circunscrição Militar de Três Corações, Minas Gerais, também conhecida como a Escola de Sargentos das Armas, a ESA. Esse caso ocorreu no ano de 62, durante uma onda ufológica, e aconteceu na cidade de Três Corações, vizinha da cidade de Varginha. Então temos um caso muito intrigante da ufologia mineira, que não tem tantos holofotes quanto deveria. Então eu vou trazer para vocês esse caso hoje. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos à Pesquisa OVNI. A guarda de Geraldo Bichara correspondia da meia-noite até as 2 horas da manhã. Pelas declarações iniciais de Geraldo, logo após ele assumir o posto na guarita, teria ocorrido um blackout na região, e logo em seguida ele teria sido paralisado por um foco de luz durante alguns minutos. Após ter ocorrido tais fatos, o foco de luz teria desaparecido e ele se recuperou, dessa situação, desse estado de paralisia, segundo os cálculos dele. Esse incidente teria demorado, na melhor das hipóteses, de 10 a 15 minutos. No entanto, logo após o término do incidente, chegou o final do seu turno, o que significa que já seria por volta das 2 horas da manhã, ficando claro que teria acontecido muito mais do que Geraldo conseguiria se lembrar, uma vez que o fato teve duração de todo o seu expediente de guarda, ocorrendo da meia-noite até as 2 horas da manhã. O próprio Geraldo desconfiava que, pela lógica, houve perda de memória de uma boa parcela dos acontecimentos da noite. Na época do ocorrido, ele foi investigado por Birajara Franco Rodrigues no dia 8 de julho de 1980. Geraldo Bichara já tinha completado 44 anos de idade e, por sua livre e espontânea vontade, se dispôs a ser submetido a algumas sessões de hipnose regressiva para tentar resgatar o que provavelmente havia perdido de sua memória. Para a realização das sessões de hipnose, Birajara recebeu assistência do professor José Júlio Rodrigues, que na época era presidente do Centro Varginhense de Pesquisas Parapsicológicas, que é o CEVAPA. Você está ouvindo Pesquisa OVNI, caso Bichara. Geraldo Bichara então teria assumido o posto à meia-noite. Quando ele estava rondando os recintos da ESA, ele se encontrava próximo da veterinária quando ocorreu o blackout. Do local onde ele estava, era possível ver a fábrica da Nestlé, que também tinha ficado na mais absoluta escuridão. Logo em seguida, Geraldo avista uma luz azulada que atingiu o chão e teria como origem um objeto, no qual, devido à escuridão, não foi possível distinguir seus detalhes. Bichara percebeu uma agitação incomum nos cavalos das baias, pois eles bufavam e faziam um barulho como se estivessem raspando as ferraduras no chão e batendo os peitos na madeira. As portas de aço da garagem da seção de engenharia faziam um barulho enorme devido à vibração, tal qual o barracão que estava em sua retaguarda. Neste barracão haviam canoas metálicas e, pelo som emitido, dava a impressão que estavam em atrito, raspando umas nas outras. Neste momento, ele grita, chamando outros guardas que estavam presentes na ESA, porém não foi atendido. Geraldo percebe que a luz estava se movimentando. Abre aspas. Uma coisa clareando. Está clareando a porteira da seção de veterinária, passando por ela. Agora iluminou o potreiro. A luz vai indo do lado de lá da cerca, perto da estradinha das árvores. Está chegando perto da beira do rio. Fecha aspas.
Essa fala foi trazida diretamente da sessão de hipnose dele, tá? Geraldo Bichara estava completamente paralisado nesse momento. Ele mal conseguia olhar para cima para tentar ver o agente causador da luz. O pouco que ele conseguia observar permitiu distinguir algumas peculiaridades do UFO. Tinha forma de disco, com uma saliência na parte superior. Parecia um caramujo com a boca virada para baixo, segundo ele. Estando paralisado, ele não conseguiu usar o seu fuzil e nem correr do local. De repente, ele percebe alguma coisa segurando seu braço. Era a mão de alguém baixo, que usava um macacão cor de abóbora, com uma carapuça na cabeça. Havia uma outra criatura, que também estava usando um macacão de cor abóbora no seu lado esquerdo, e eles o levavam em direção ao OVNI, no qual Bichara percebeu que tinha uma pequena escada. A escada estava revestida com uma espécie de couro, que também tinha a mesma cor abóbora. Aparentemente, eles subiram e entraram no disco. Lá dentro, as criaturas deitaram Geraldo e realizaram uma série de procedimentos que se supõe serem exames médicos. Geraldo então descreve um aparelho que estaria se aproximando de sua cabeça. Abre aspas. Parece uma caixa de marimbondo ou um chuveiro com uma porção de bicos. Fecha aspas. Posteriormente, algo havia sido colocado em sua boca que tinha um sabor bastante desagradável. Geraldo pediu água e, vendo que não estava sendo atendido, começou a agir de forma hostil. Me arrumem água, rápido, por favor. Quero tirar esse gosto horroroso da boca. Eu vou descer dessa nave, eu vou descer disso aqui. Geraldo consegue descer da mesa em que se encontrava, porém ele continuava deitado no chão, né? Ele estava parcialmente paralisado. Aparentemente, o que foi utilizado para deixar ele 100% imóvel estava passando o efeito nesse momento. Então ele consegue se mover, né, da maca, mas fica caído no chão. E no chão próximo de onde ele estava o fuzil, que ele estava mantendo a guarda, né, que geralmente fica no ombro ali ou nas mãos do guarda que está da guarita. No momento que Geraldo teria reagido, o controle, né, feito sobre ele não estava tão efetivo mais. Ele conseguiu chegar a se sentar e ameaçar os tais seres com um fuzil na mão. As criaturas chegaram a tentar arrancar o fuzil dele sem obter sucesso. Geraldo tinha se acalmado devido a um outro ser, um terceiro ser, né, que apareceu dentro da nave e que não tentou tirar o fuzil da mão dele. E aparentemente esse ser pediu gentilmente que ele se entregasse, que ele entregasse o fuzil de uma forma amistosa. Aqui entra mais uma fala do Geraldo. Abre aspas. Vou dar o fuzil para vocês, graças a esse aí do meio. Sorte suas, né, que eu não estou podendo me mexer ainda, mas eu faço uma bagunça com essa baioneta aqui. A baioneta é uma lâmina, né, parecido com uma faca que é instalada no bocal ali do fuzil, né, que ele é usado para perfurar e para cortar as pessoas. Fecha aspas. Finalmente, Geraldo Bichara é devolvido ao posto de guarda e ele ainda pôde ver o objeto se afastar e sumir. Logo em seguida, o blackout teria terminado e as luzes se acenderam. Nesse momento, chegava a sua rendição às 2h da manhã. E aí, galera, conheci esse caso do Geraldo Bichara, de Três Corações, da Escola de Sargento das Armas, da ESA. Esse é um caso que ele não é muito divulgado, né? Os pesquisadores mais novos, muito pouca gente conhece desse caso. É um caso muito interessante, ele tem muitas nuances assim. Tem a questão do missing time também, que eu acho sempre muito importante a gente se debruçar sobre ela, né? Porque às vezes o relato é muito maior do que parece, né? Então, essa questão do tempo perdido e do que foi perdido, né, com a perda da memória da testemunha, né, toda a riqueza, né, do caso, do relato pode estar aí. E dentro desse relato surgem as coincidências com outros casos não tão famosos assim. Então, fica aí esse caso novo para vocês. Desculpa um pouco a voz, eu tô um pouco gripado, mas eu tive um momento de
tranquilidade aqui na minha casa, consegui gravar para vocês esse episódio hoje, tá? Vou melhorar esse áudio o máximo possível para vocês, tá ok, galera? Então fiquem com Deus e nos vemos em breve.